Salmo 34. Quem tem a Bíblia do culto, que é a nossa Bíblia oficial, é na página 699. Eu vou ver aqui algumas traduções. Pode ser. Algumas traduções. Verso 12, 13 e o 14. Podemos pôr o 15, que é o fechamento aí. O Salmo 34, ele fala de vários temas conhecidos por nós. É um dos salmos, quer dizer, todos os salmos é muito bom, mas tem salmos que são mais marcantes. Por exemplo, esse salmo ele fala daquele texto conhecido por todos. Ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, no verso 7. O verso 14, conhecido também, que fala: afasta-se do mal e pratica o bem, procura a paz. O verso de número 18 também é muito conhecido: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. O verso 19 é muito conhecido dos cristãos: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então é um salmo marcante. E eu quero meditar hoje com vocês no verso 12, 13 e 14. Qual é um tema que a gente poderia dar para esse texto, né? Você quer ser próspero na vida? Quer ter uma vida vitoriosa? Ou como ter uma vida vitoriosa, uma vida próspera? A Bíblia dá vários caminhos para isso. O que muitas vezes a gente condena da pregação da prosperidade é aquela prosperidade que não é bíblica. Mas a Bíblia, ela aborda temas de prosperidade e muito. O que nós não concordamos é que o crente não passe por luta. O crente passa por luta. O crente passa aflição, o crente chora, o crente morre, né? A Bíblia confirma isso. Os homens de Deus passaram por tudo isso. Eliseu foi um homem que Deus usou para muitos milagres e morreu de uma enfermidade que ele tinha nos seus pés, com a idade avançada. Por quê? Porque nesse mundo também nós temos aflições. Mas a Bíblia tem muitos os caminhos, e ela toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é um caminho para quem é obediente a ela. Ela nos ensina o caminho da vitória, o caminho de uma vida abençoada. E eu estava lendo esse salmo domingo aqui na consagração de manhã, antes da escola dominical, e me saltou estes 3 versos que quantas vezes eu já li os salmos na minha vida, né? Mas a Bíblia ela é muito rica, cada vez ela fala com a gente de uma forma diferenciada. Vamos lá, eu quero ler com vocês. Só que eu vou ler em 3 traduções, tá bom? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Muito claro a pergunta, né? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Aí vem dando a resposta. O que você tem que fazer? Aí começa: guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falarem enganosamente. Aqui já nos dá 2 segredos, né? Guardar a língua de falar coisas más e de falar de forma enganosa. O verso 14 nos dá um terceiro caminho: aparta-te do mal. Dá um quinto caminho: faz o bem.
Mais outro caminho, procure a paz. E um outro caminho, segue a paz. E aí qual é o resultado disso? Verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu quero ler na tradução da NAA. Por favor, põe aqui. Na tradução da NAA, diz assim: quem de vocês ama a vida? É uma pergunta óbvia, né? Apesar que tem gente que estraga a sua própria vida, por incrível que pareça. Muita gente estraga a sua vida, estraga os seus caminhos, estraga o seu casamento, estraga o seu ministério, estraga o seu emprego. Então a pergunta é: quem de vocês ama a vida? E quem quer longevidade para ver o bem? Quer dizer, viver muitos anos vendo o bem? Aí vem a resposta. O que eu tenho que fazer para isso? Refreia a sua língua do mal, os seus lábios de falarem palavras enganosas. Afasta-se do mal, pratique o bem, procure a paz, empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Agora deixa eu ler na linguagem de hoje, eu acho que eu vou ficar usando essa aqui. Fica mais claro ainda. A NAA. Olha só como é que diz aqui. Eu estou aqui no Salmo 34, versos 12, 13 e 14. Olha como na linguagem de hoje fica muito fácil para nós entendermos. Vocês querem aproveitar a vida? Tem muitos caminhos que as pessoas entendem por aproveitar a vida. Tem uns que acham que aproveitar a vida é fazendo corrupção, outros é usando drogas, outros, como dizia Agostinho de Hipona, né, que ele desgastava a sua vida nas orgias, lá naquele seu livro de Confissões, ele fala sobre isso. Mas a Bíblia nos dá um caminho melhor. A Bíblia nos dá um caminho melhor do que o mundo nos oferece para aproveitar a vida. Olha o que diz. Interessante como a Bíblia preocupa até como você aproveitar a vida. Porque o mundo tem uma visão do que é aproveitar a vida. Mas a Bíblia também tem um caminho de como aproveitar a vida. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Olha como é claro aqui o verso 12. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Aí vem a resposta. Qual é o caminho para isso? Então procurem não dizer coisas más. Tudo que é ruim, evite de ficar falando. Não contem mentira. Olha só, irmãos. Segredo para termos uma vida e aproveitarmos a vida e sermos felizes é não ficar conversando coisas más, não contar mentira, afastar-se do mal, fazer o bem, procurar a paz e fazer de tudo para alcançar essa paz. Qual é o resultado? Verso 15, porque Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Aonde nós discordamos das teorias das prosperidades que a gente vê por aí, é que há uma pregação de prosperidade sem compromisso com Deus, e aí não é bíblico. A Bíblia fala de prosperidade, mas de uma prosperidade aos pés do Senhor, sabendo também que vem dias de lágrimas e choro. Então vamos lá, vamos meditar nisso aqui. Os Salmos, eu sempre fui muito apaixonado pelos Salmos. Por quê? Os Salmos
Primeiro, os Salmos, as páginas dos Salmos abordam muito sobre a vida de Jesus. Os Salmos, muitas vezes está falando do salmista, mas ali, quando às vezes está citando o salmista, está falando do próprio Cristo. Neste salmo mesmo, fala de uma profecia sobre Jesus, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Está aí nesse salmo. Não é? No verso 20, fala de que os ossos de Jesus não seriam quebrados. Assim como os cordeiros lá no holocausto não eram quebrados os seus ossos. Os salmos, então, eles estão distribuindo ensinamentos de Jesus, profecias sobre Jesus. A morte de Jesus, Jesus como pastor, Jesus como vitorioso, Jesus como Messias. Você tem ali no Salmo 22 mesmo, é uma exposição de Jesus sofrendo na cruz. O Salmo 22 é a profecia de Cristo na cruz sofrendo. Já o Salmo 23 fala de Jesus como pastor. O Salmo 24 já fala de Jesus como rei vencedor. Outro motivo que eu gosto muito de ler os Salmos, porque os Salmos nos ensinam a abrir o coração diante de Deus como os salmistas faziam. E Davi, como o principal salmista, vai se destacar mais ainda. Os Salmos nos ensinam como nós devemos orar, nos portar diante de Deus. E isso é importante porque nós vamos ver na história da Bíblia, homens que não souberam recuperar da sua queda, porque não sabiam se apresentar diante de Deus. E homens que venceram e se recuperaram, mesmo pós-queda, porque souberam chegar diante de Deus. Exemplo disso, pastor Sóstenes. Você tem Saul, que começou muito bem, cheio do Espírito Santo, cheio de promessas, e teve um final lastimável. Por quê? Porque ele nunca soube abrir o seu coração diante do Senhor e se quebrantar diante do Senhor. Nós vamos ter Davi, que cometeu alguns pecados terríveis entre assassinato e adultério. Mas ele conseguiu alcançar o perdão do Senhor, a misericórdia, ainda que ele teve que pagar muito caro por causa do seu pecado. Deus disse a ele: você está perdoado, mas por causa do teu pecado, nunca mais a espada vai sair de dentro da tua casa. E assim foi. Irmãos contra irmãos, estupros e tantas outras coisas ele teve dentro da sua família. Mas ele alcançou o perdão, alcançou uma promessa de Deus. Deus deu a Davi a promessa que o seu trono seria eterno. Essa eternidade do trono de Davi é no Messias, não na pessoa de Davi, mas no Messias que viria. Então os Salmos nos ensinam como chegarmos diante de Deus. Você vê que tem pessoas, na história aqui a gente como pastor, a gente vai acompanhando líderes, membros, que têm as suas quedas e conseguem se recuperar, porque são pessoas que conhecem o Deus dos salmistas. E tem gente que não dá conta de recuperar, porque não sabe dialogar com Deus, não sabe abrir o seu coração. Os Salmos, eu estou dizendo aqui algumas coisas porque que eu gosto dos Salmos. Os Salmos nos ensinam a se apresentar diante de Deus. Os Salmos nos ensinam a orar. O Salmo nos ensina a confessar os nossos pecados. O Salmo nos ensina a nos colocar num estado de miséria diante de Deus. O Salmo fala da glória de Deus, do trono de Deus, e fala da nossa pequenez.
E os salmos é assim, a gente sente nos salmos o nosso dia a dia. Tem dia que o salmista está glorificando, orando, tem dia que ele está reclamando da vida com Deus. Um reclamar sem pecar. Senhor, o que está acontecendo? Eu sou teu servo, sou teu filho, mas eu estou aqui numa luta, numa desgraça tremenda. Eu passo ali de frente à casa do ímpio, os filhos dele estão tudo bonito, rosado, sadio, a mulher dele está bonita. Lá em casa está uma tristeza só. Quer dizer, os salmos até isso tem. Esse diálogo do salmista com Deus, essa forma de reclamar sem pecar. O Salmo fala de confissão de pecados, como o Salmo 32 e 51. Nos ensina a necessidade de confessarmos nossos pecados. Então é uma riqueza. Eu tenho o costume de, no mínimo, ler os Salmos 2 vezes por ano. E dessa feita, foi domingo aqui, eu estava meditando, e era o Salmo 34, que eu estava aqui meditando de joelho, quando saltou esse texto aqui. 12, 13, 14 e o 15. E eu quero agora meditar isso com vocês, porque aqui nos ensina, nesses 4 versículos, o segredo para nós, eu e você, aproveitar melhor a vida. Aqui nos ensina, nesses poucos versículos, o segredo para nós vivermos felizes. E quem é que não quer aproveitar a vida de forma certa? Quem é que não quer viver feliz? É uma pergunta óbvia, mas infelizmente parece que muita gente não quer, ou não sabe, ou não interessa descobrir. E eu não vou falar lá do mundo, não, vou falar aqui dentro. Eu não vivo lá no mundo. Eu vejo lideranças, pastores, líderes, que parece que não quer ser feliz. Parece que não quer aproveitar a vida. Ele não tem horário para nada. Você conversa com eles, não tem horário para nada. Ele não tem horário para fazer um exercício físico, para manter uma saúde, não tem um horário para ler livros, não tem um horário para ler a Bíblia, não tem um horário para curtir com a família, não tem um horário para ir no cinema com a família, não tem um horário para passear num shopping com a família, não tem um horário para nada. Diz que está muito ocupado com a igreja. Será que é isso que Deus quer? Vejo também muitos membros de igreja, como agora eu completei 20 anos de presidência, fora, se eu estou falando de presidência, fora a primeira igreja que eu dirigi, que eu acho que eu tinha 20 anos. A igreja pequenininha, né, de 7 crentes lá em Curitiba. Eu observo muita gente que não quer aproveitar a vida, que não quer ser feliz, por incrível que pareça. Como assim, pastor? Pelo jeito de vida que ele leva, você sabe que ele não quer aproveitar a vida e nem quer ser feliz. Um marido que não cuida da esposa, uma esposa que não cuida do marido, pais que não cuidam dos filhos, filhos que não valorizam os seus pais, pastor que não valoriza a sua igreja, igreja que não valoriza o seu pastor, crentes que não valorizam o emprego que Deus deu, o patrão que Deus deu. Então aqui o salmista, ele abre um parênteses nesse salmo e diz: vocês querem aproveitar a vida? Eu tenho um caminho para vocês. Vocês querem ser felizes? Eu tenho um caminho para vocês. E ele nos dá aqui, ele nos pontua 5 ou 6 pontos para nós aproveitarmos a vida e sermos felizes na presença do Senhor, com a bênção de Deus. E ele conclui, depois de nos dar essas 5 ou 6 dicas, dizendo assim: olha, Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Olha que coisa gloriosa. Saber que você está sendo cuidado por Deus, saber que você está sendo ouvido por Deus,
Vamos lá. Vamos lá, esses alguns segredos que o salmista nos diz para sermos felizes e aproveitar a vida. Ele diz assim, verso 13. Procure não dizer coisas más. Irmãos, que coisa óbvia, mas que muita gente não pratica. Quanta gente gosta de falar besteira e gosta de falar coisas ruins. Quantas vezes eu tenho que chamar irmãos, obreiros, obreiras, lideranças. Irmão, para de falar besteira no Face. Já não basta. Eu imagino, se já fala no Face, imagina como é que é viver com uma pessoa dessa. Lideranças no nosso meio que eu tenho que chamar aqui no gabinete. Irmão, irmã, dá para você parar? Não, mas... Irmão, preste atenção, você é um representante de Cristo, você representa essa igreja. Para você evitar falar coisas más, irmãos, é preciso você se encher de coisas boas. Quem está falando coisas ruins é porque está se enchendo de coisas ruins. Por exemplo, se você ficar no YouTube, no Face, no WhatsApp, só ouvindo besteiras e coisas ruins, você vai ficar doente. Tem alguns caminhos fáceis de você ficar doente. É você ficar ouvindo notícias noite e dia. Você vai ficar doente. Porque não tem notícia boa, é só notícia ruim. Porque a notícia boa não vende. O que atrai as pessoas são as notícias ruins. Então, se você fica ali no YouTube, até mesmo os bons jornais, eu sou assinante de um jornal chamado Gazeta do Povo, que é o que, dos jornais que eu olhei, é o que eu achei mais óbvio. Mas eu vou ali, dou uma passada nas mensagens, vejo qual que é interessante, vou na parte econômica, vou na parte política, vou na parte social, dou uma olhada do que está acontecendo no mundo e pronto. Mas uma coisa rápida. Porque senão vira um martírio. E aí, a partir do momento que eu vou me enchendo de coisas ruins, o que eu vou falar quando eu encontrar com você? Coisas ruins, véio. Se eu estou cheio de coisas ruins. Então, um segredo para você aproveitar a vida e ser feliz é não falar coisas ruins. E para não se falar coisas ruins, é preciso você estar cheio de coisas boas. Pastor, e como é que eu me encho de coisas boas? Conversando com gente melhor do que você, procurando amizade com pessoas que te edificam, estando na casa do Senhor como vocês estão hoje, lendo a Bíblia Sagrada, lendo bons livros. Aprenda a ler bons livros. Os livros são amigos nossos, irmãos, que não nos enche a paciência, que não nos cobra, que só contribui. Tem uma frase que eu criei, se você ver por aí, é copiado de mim, que essa frase é minha, da minha adolescência, quando eu comecei a montar uma biblioteca. Chama assim, os livros ensinam em silêncio. É um professor silencioso. Você precisa ler livros, seja livros relacionados ao ensino teológico, seja uma literatura, um romance, uma boa história. Você vai ter prazer de chegar em casa. Eu quero chegar em casa para me continuar o capítulo 2, o capítulo 3. Quer ver o que vai acontecer ali. Apesar que os grandes livros, como clássicos, não tem problema ter spoiler ou saber o final, porque você não lê os bons livros, não é para saber o que acontece no final. Você lê os bons livros para você entrar dentro daquele livro e aprender ali com os personagens, com as situações, com as entrelinhas que estão ali dentro. Então encha-se de coisas boas. Porque você estando cheio de coisas boas, você vai falar coisas boas. Mas pessoas que só vivem enchendo de coisas ruins, só tem coisa ruim para falar.
Eu não sei se vocês têm algumas pessoas que vocês evitam ficar perto, porque só sabem que vai vir assunto ruim. Tem gente que você evita ficar perto. Essa pessoa, além dela não aproveitar a vida e não vai ser feliz, ela vai estragar a vida dos outros e vai trazer infelicidade aonde ela estiver. Ser feliz e aproveitar a vida. Evite falar coisas ruins. Tem pais, tem mães que sentam na mesa para difamar pessoas, pastores, a igreja, na frente da família. O que você acha que vai acontecer com seus filhos? Aí ele diz, você quer ser feliz? Quer aproveitar a vida? Ele nos dá o segundo conselho. Não conte mentiras. Tem gente que mente tanto que ele passa a acreditar naquilo. Tem gente que prega mentira. Tinha uma pessoa que era muito amigo meu assim de ministério, ele pregava as coisas que aconteciam com a minha vida, ele pregava como se fosse ele, era a coisa mais engraçada, era uma coisa esquisita. E ele passava a acreditar que aquilo tinha sido com ele. Como é que eu descobri isso? Um dia eu preguei numa igreja, alguém me falou. Misericórdia. Viu? Tem gente que vive de mentira, irmãos. E tem gente que vive de mentira, não é só falando mentira, não. Tem gente que a vida dela é uma mentira. Tem lideranças que a vida é uma mentira. Não vamos falar lá do mundo, não. O mundo é para lá. Vamos fazer uma reflexão minha e sua. A minha vida e a sua não pode ser uma mentira. Quando se fala não contem mentira, não é só falando com a boca. Mas é a nossa vida, não pode ser uma mentira. Prega uma coisa, vive outra, fala uma coisa, vive outra. E os que mentem descaradamente. Né? Pessoas que vivem de mentir. E tem várias formas de mentir. Tem aquele que conta mentira que não fere ninguém, não vai fazer mal para ninguém. Porque ele conta mentiras dele mesmo. Ele exalta ele mesmo com algumas mentiras. Ele conta algumas vitórias que ele nunca teve. Ele conta coisas que ele viajou, que ele nunca viajou. Ele conta lugares que ele foi, que ele nunca foi. Né? Eu me lembro de um primo meu, eu era adolescente. Aí meu pai tinha um mercado lá em Belém. Ele já era um rapaz, eu era adolescente. Eu era criança para adolescente. E ele trabalhava com meu pai. Aí de frente assim tinha um boteco. E do lado tinha um colégio. E tinha um horário ali que aquele boteco lotava. E tinha muita moça bonita ali. E ele querendo ganhar uma das moças lá, começou a conversar com as moças lá. Tadinho, ele era analfabeto. E ele falou para uma das meninas lá, tal, que estava conversando, terminando o segundo grau, ele falou, olha... Aí elas perguntou, o que você está estudando? Ele falou, advocacia. Ele já usou um termo que não se usa. Estou fazendo advocacia. Ah, é? Aí ele e tal. Qual a faculdade? Aí ele falou, estou ali na Federal de Belém e tal. E vai. E aí a moça foi abrindo o coração e tal. De repente, ela falou assim, e qual é a área que você quer se especializar? Aí, meu irmão, nem a cervejinha que ele estava tomando adiantou, acabou tudo. Ele saiu de lá numa vergonha tremenda. E as moças destamparam a rir dele. Então tem aquele que mente, ele não inventa mentira sua, ele não joga uma mentira numa casa para destruir a casa, para destruir uma igreja. Ele quer exaltar ele mesmo com mentira.
Tem aquele outro mentiroso que é mais perigoso, que é aquele que lança mentira nos lares, que é aquele que a Bíblia diz que põe irmãos contra irmãos. Eu vou aqui no Geraldo, conto uma história para o Geraldo que o Marcos falou dele e o Marcos não falou. Aí depois eu venho aqui no Marcos e falo, olha, o Geraldo falou isso de você e o Geraldo também não falou. Então eu sou um mentiroso criando inimizade entre amigos. Irmãos, e tem muita gente que separa família, separa lares, joga uma bomba na igreja com mentira. É o texto lá em Provérbios, né? O que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Então tem gente que ele trabalha assim. Eu me lembro quando eu cheguei em Curitiba, bem jovem, aí eu comecei antes de dirigir a congregação, ali eu descobri que o diabo também converte pessoas na igreja para entrar como espião dele. Logo nos dias que cheguei, uma jovem lá aceitou Jesus. Então, e essa moça chora daqui, chora dali, e angústia daqui, e angústia dali. O pastor, mais a família começou a abraçar ela, as famílias da igreja começaram a ajudar. Aí domingo, ela contava desgraças e misérias que tinha na família, tal. Aí, cada domingo, uma família levava ela para casa. Vai passar o domingo lá conosco, almoçava, tal. À noite ia embora. Irmãos, em 3 meses essa moça fez uma arruaça na igreja, jogando família contra pastor, um contra o outro, dando cantada em marido de irmã. Olha, foi uma arruaça. Mas até que se descobriu, já tinha feito muita gente brigar. Quer ser feliz? Não conte mentira, não viva de mentira. Jesus nos convida a viver na verdade. A palavra de Deus nos convida a viver na verdade. Eu e você falhamos, eu e você erramos, aqui ou acolá, mas nós temos a verdade para nós reconciliarmos, pedir perdão e começar de novo. Vocês não estão diante aqui de um santo dos santos, vocês estão diante de um homem de carne e osso como vocês, que falha e erra como vocês. O fato de eu estar pregando aqui, é por uma questão de uma vocação que Deus deu, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é uma chamada. Mas nós temos que reconhecer que nós somos limitados, porém nós temos que reconhecer que quando falhamos nós temos Jesus para buscar a Ele e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me ajuda a caminhar. Então, pare de falar coisas ruins. Irmãos, tem gente que só fala coisa ruim. Tem gente que só manda mensagem para você de WhatsApp de coisa ruim. Tem gente que você acaba o culto, o fogo caiu, um poder tremendo. Você acha que ele vem te contar uma vitória, ele vem te contar uma desgraça. Parece que ele não estava no culto, ele estava em outro planeta. Não seja mentiroso, não viva falando coisas ruins. Afaste-se do mal. Irmão, nós temos que afastar do mal. Afastar. A gente não tem que resistir o mal, tem que afastar dele. A Bíblia diz para a gente resistir o diabo, mas do pecado, das coisas ruins, a gente tem que afastar. Como é que eu afasto do mal? Afasta de pessoas fofoqueiras, de gente que só gosta de falar coisa ruim, gosta de falar, sai de perto. Gente que só gosta de fazer coisa errada, sai de perto. Afaste-se do mal, afaste da aparência do mal. Afastar-se do mal, afastar da aparência do mal.
E aqui você já entende isso. Você quer ser feliz? É a terceira coisa que ele nos recomenda. Afaste do mal. Afaste das coisas ruins. Afaste das pessoas ruins. Afaste dos assuntos ruins. Afaste do caminho ruim. Deus, quando aponta Jó diante do diabo, diz: olha, esse homem, ele se afasta do mal. Uma das qualidades de Jó é que ele se afastava do mal. Afaste do mal. E eu estou falando isso aqui dentro da igreja. Não é só aqui na igreja, mas lá no mundo, lá no seu trabalho, aqui dentro da igreja. Você pode estar dentro da igreja, mas fazendo coisa ruim, coisa errada. Quantas vezes nós já vimos isso? Para quem já nasceu dentro da igreja, como eu, que estou com 56 anos dentro de igreja. Devemos afastar do mal para sermos felizes e fazer o bem. Irmãos, procure pôr na sua agenda fazer o bem. Não é só afastar do mal. O salmista nos convida aqui para ser feliz, não falar coisas ruins, não ser mentiroso, afastar do mal, mas ele põe na nossa agenda uma quarta coisa: comece a fazer o bem. Você quer ser feliz? Faça o bem. Uma vez eu li num jornal, eu não lembro se foi o Globo, se foi o Estadão, se foi a Folha, na página de economia, uma recomendação de um economista de como a pessoa ser feliz. E esse economista recomendava a pessoa juntar um pouquinho de dinheiro e distribuir presente para as pessoas pobres. Fazer uma quentinha, presente. Isso um economista, ele não era um pastor, não era um psicólogo, não era um teólogo. Um economista ensinando como é que você seria feliz e como o seu dinheiro multiplicaria você fazendo bem com o seu dinheiro. É Natal agora, você, algum lugar, você com a sua família e fazer o bem para alguém. Aqui não está nos avisando só para não mentir, para não falar mal e nem afastar do mal, mas nos recomenda para sermos felizes, fazer o bem. Como é que eu faço bem? Falando bem do próximo, falando bem das pessoas, fazendo bem, sorrindo para as pessoas, ajudando uma pessoa que está precisando. Visitar um hospital como servo de Deus, tira um dia do mês, 2 horas, vou ali fazer uma visita no hospital. Vou levar uma quentinha para alguém ali que está carente, pobre. Vou levar um presente para uma criança. Você vai ver quanto isso vai te trazer felicidade. Porque é uma promessa de Deus. Lembra-te do pobre. Queremos ser felizes? Está aqui um segredo do salmista. Faça o bem. Ensine a palavra de Deus para as pessoas. Fale coisas boas. Enriqueça alguém. Seja uma pessoa agradável. Tem pessoas que são ácidas. Eles são ácidos nas suas brincadeiras. São ácidos nas suas palavras nos faces. São ácidos em tudo que fazem. E depois vem para cá falar em língua estranha, tomar ceia, dar glória a Deus. Faça o bem. Se eu e você fizermos o bem, você vai regozijar. Sabe por quê? Porque quando eu faço o bem, o Espírito Santo me visita. Quando eu faço o bem para alguém, Deus faz o bem para comigo. Segredo para ser feliz: fazer o bem, irmãos. Procure fazer o bem, que você vai receber um toque do Espírito Santo. Você vai receber uma visita de Deus. Você vai receber um renovo de Deus. Você vai receber um milagre de Deus. Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai entrar com a providência na sua vida. Faça o bem. Faça o bem. Procure fazer o bem.
E o dia que você errar com alguém, peça perdão, porque a gente erra. Eu erro com meus filhos. E é brabo, porque você tem, no meu caso, tem 56 anos, você é pastor presidente. Depois tem que pedir perdão para um rapaz de 18 anos, para outro de 22. Isso é ruim para valer. Mas quem mandou fazer besteira, errar? Faça o bem. Procure a paz. Irmão, parece que tem gente que nasceu para ficar de confusão. Já viu isso? Tem gente que nasceu para viver de confusão. Tem gente que ele fica dentro da igreja promovendo confusão. O coral quer fazer um evento, ele fica ali fazendo confusão. A orquestra quer fazer um evento, ele fica ali fazendo confusão. A equipe está aqui lutando, ele fica ali no meio fazendo confusão. No meio dos dirigentes ele está fazendo confusão. É no meio da CIB, está fazendo confusão. É no WhatsApp do departamento, está fazendo confusão. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Ser feliz. Não diga coisas más. Não conte mentiras. Segundo. Terceiro. Afaste-se do mal. Faça o bem. Quinto, procure a paz. Nós temos que procurar a paz. E quem é a verdadeira paz? É Cristo. Irmãos, tem muitos crentes no nosso meio que não tem Jesus no coração, porque se ele tivesse, ele não traria contenda, confusão. Crentes dentro da igreja que traz rebelião, confusão, faz confusão dentro da igreja, no WhatsApp dos departamentos, não são crentes, não tem Jesus, porque quem tem Jesus tem a paz. João, quando escreve a sua carta, ele diz, olha, quem fala mal do seu irmão está em trevas. João não está escrevendo ali para ímpios, João está escrevendo para a igreja. João não está escrevendo aquilo para o povo ímpio do Império Romano. João está escrevendo para uma igreja. Quem fala do seu irmão, diz que está na luz, é mentiroso. Ele está em trevas. E a luz de Deus ainda não brilhou nele. Procure a paz. A paz está em Jesus, está na sua palavra. Você tem que exercitar a paz. Ela está em Cristo, mas você precisa exercitar. Como? Evitando mentiras, evitando fazer confusão, evitando falar mal dos outros. A Bíblia diz, afaste das multidões que estão em burburinhos, em contenda. A Bíblia diz para afastar. Procure a paz. Faça tudo para alcançar. Quer dizer, irmão, se desgaste para viver uma vida de paz. Irmão, a paz não tem preço. Vocês que são pastores de congregação, a gente faz de tudo para que a igreja esteja em paz. Tem gente que não consegue. Eu, como pastor, quando eu vou ajoelhar à noite, para agradecer o dia, eu fico na minha mente assim, se o rebanho está todo mundo, se está tudo no lugar. Mas tem gente, eu trabalhei com um pastor assim, ele até morreu. Morreu excluído em confusão. Ele, uma vez dentro do carro, eu era novinho, ele falando para mim, Deus me levantou para a guerra. Então, você tinha que ser um terrorista. Como é que é isso? Deus me levantou para a guerra. E com essa guerra dele, ele foi excluído. Com essa guerra dele, a família dele abandonou ele. Com essa guerra dele, ele morreu num estado de miséria. Agora, olha que frase. Deus me levantou para a guerra. O que é isso? A Bíblia diz que é para a paz. Que negócio é esse? Que Bíblia é essa? Mas os anos que eu trabalhei com ele, eu nunca vi ele ler a Bíblia. Nunca vi.
procure a paz e faça de tudo para alcançá-la. Vocês querem aproveitar a vida? Querem ser felizes? Então vamos lá, não diga coisas más, 1. Não conte mentiras, 2. Afaste do mal, 3. Faça o bem, fazer o bem, 4. Procure a paz, 5. E lute para buscar essa paz, 6. Aí sabe qual é o resultado disso? Verso 15. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Vamos ficar de pé e fazer uma oração, e que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim e de você, porque a palavra de Deus nos ensina a ser feliz e aproveitar o melhor dessa vida.